Hoje o assunto é planejamento tributário para pequena e média empresa e o convidado é Marcos Francisco de Souza. Até daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, canal 25. Hoje aqui, já chegando o mês de abril, né? Então nós temos coisa para conversar aqui, tem muita coisa para conversar com vocês. E, em especial, a gente já começa a falar sobre tributos, a gente já começa a falar a respeito desse modelo para pequena e média empresa. E o nosso convidado é Marcos Francisco de Souza, o professor Marcos, super conhecido aqui da nossa galera, né? Mais ou menos aí, estamos aí na luta, né, Aguinaldo? Bom, eu conheço o Marcos já desde 2012, já há bastante tempo, né, Marcos? Sim. Está indo para 11 anos já, né? Por aí. 11 anos de participação, conversas e articulações nesse meio empresarial. Muito bom. Muito aprendizado meu aí também com o Marcos. O Marcos, para quem não conhece, professor da PUC hoje, né, para a gente falar do Marcos, ele é professor há 30 anos da PUC de Campinas, ele hoje é professor do MBA de Controladoria e Auditoria, mas ele foi, né, professor do curso de graduação por 3 décadas praticamente, né, Marcos? Sim. Então participou seguramente da formação de uma grande parte desses profissionais que nós vemos hoje no mercado. Faz sentido isso, Marcos? Sim, é isso mesmo? É isso mesmo. Você tem muitos alunos aí no mercado que passaram pelos bancos da faculdade de Ciências Contábeis, né? Numa ocasião, cheguei a dirigir a faculdade, em 2006, e continuo lá, dando aula até hoje, só que agora na pós-graduação. E o Marcos também é sócio da Consulcamp, que é uma empresa de auditoria, e em especial, meu amigo pessoal aqui, eu tenho o prazer e a honra de tê-lo entre as pessoas que eu posso dizer que são meus amigos, e trago o Marcos aqui no Café Corporativo hoje para a gente falar a respeito desse momento que a gente está hoje, que é o mês de abril, onde já começam, já tem algumas particularidades também para as empresas que optam pelo lucro real e lucro presumido na sua tributação. É isso mesmo, Marcos? É isso mesmo, Aguinaldo. Primeiro, também agradecer pelo convite, né, de poder estar aqui falando um pouco desse assunto interessante para pequenas e médias empresas. Nós aí no dia a dia, além das aulas, nós também damos orientações às empresas nesse sentido. Pequenas e médias empresas que muitas vezes não dão a atenção adequada a essa questão tributária, né? Por exemplo, a microempresa já fez a opção lá em janeiro, por conta da regra fiscal atual. As demais empresas, optantes do lucro real ou do lucro presumido, vão fazer a opção efetiva com o pagamento da parcela agora em abril. Então as microempresas são simples. Simples nacional, perfeito. Simples nacional é janeiro. Sim. Mas as empresas já de porte maior, elas trabalham com os meses de janeiro, fevereiro e março, fazem o pagamento e aí optam, é isso? Isso. O momento da opção é o pagamento do imposto. Muitas já se decidiram por conta dos resultados apurados. Janeiro, fevereiro, por exemplo, eu sou lucro real por obrigação. Porque quem é obrigado a lucro real é aquela empresa que fatura acima de 78 milhões ano. Até 78 milhões eu tenho uma faculdade, ou seja, a possibilidade, a opção de fazer lucro presumido. O lucro presumido é uma tributação simplificada, tem uma apuração trimestral e o governo estabelece alíquotas em relação ao faturamento, diferente do lucro real, que é uma tributação um pouco mais detalhada, um pouco mais de atenção, que requer um pouco mais de atenção do contador, do escritório de contabilidade, e conta com apuração também trimestral e anual. E se fez a opção trimestral, começa a pagar em abril. Se fez a apuração anual e vem na análise dos resultados de janeiro, fevereiro, março, o momento da opção é no final de abril, quando faz o primeiro recolhimento. Essa é a regra atual para aquelas optantes do lucro presumido,
ou optantes do lucro real. E é comum que uma empresa que está hoje no lucro presumido, ela opte por passar para o lucro real ou vice-versa, em função dessa análise que foi feita? É muito contínuo essa alteração, não? Essa alternância? Sim, ou seja, é uma alternância e ela é oportuna na medida em que a empresa consegue fazer essa análise com o seu assessor, né, com o seu contador, porque a falta da análise pode gerar recolhimento desnecessário. Agora, se eu sou presumido, ou seja, estou dentro do limite de 78, eu posso optar pelo lucro real, na medida em que eu faço a análise do meu resultado. Se eu estou com um lucro pequeno ou uma margem de lucro menor, por que eu vou pagar tributação pelo faturamento? Sim, faz todo sentido. Então, se eu tenho uma margem apertada, eu vou optar pelo lucro real. Se eu fiz análise de janeiro, a apuração de janeiro e fevereiro, e estou com prejuízo, provavelmente eu também caminho para o lucro, aí eu caminho para o lucro, eu estaria no lucro real e não faria o lucro presumido. Então, essa análise, se presumido, se real, essa alternância que você coloca de um para outro, é muito comum nesses primeiros meses, né? Na verdade, assim, muitas empresas acabam fazendo, principalmente outras empresas maiores, ali no final de cada ano, né? Que é o momento da inteligência tributária aplicada às empresas. Mas ainda há muitas empresas que, nesses primeiros meses, e nesse mês de abril, acabam fazendo uma opção definitiva e retratável, ou seja, ela é válida para o ano inteiro na medida em que fizer o pagamento por esse ou aquele modelo de tributação. Aí não muda mais esse ano? Não, aí não muda. Ou seja, até agora eu posso mudar, daqui para frente sim, não altero mais. Perfeito. E é interessante porque às vezes o nosso telespectador pode não entender como que uma empresa que fatura 50 milhões pode não ter lucro. Às vezes acontece, né? Porque uma coisa é faturamento. Às vezes o faturamento da empresa é muito alto, mas o custo daquela empresa quase que beira aquele faturamento. Então o lucro é baixo, né? Perfeito. E quando eu trabalho com lucro real, eu pago imposto só pelo lucro, enquanto que o lucro presumido eu pago pelo faturamento. É isso? Exatamente. Ou seja, lucro presumido, ele tributa, por exemplo, para vendas, para quem vende um supermercado. Um supermercado, no lucro presumido, ele paga com uma margem de 8%. Então, é estabelecida uma margem de 8%, e sobre 8% calcula-se imposto de renda, e sobre uma margem de 12% calcula-se contribuição social. Se no lucro real, olhando para esse supermercado, se ele está com prejuízo, a gente sabe que o supermercado do varejo, por exemplo, tem uma margem muito pequena, muitas vezes até dá prejuízo. Por que eu vou pagar numa margem de 8% se eu estou com prejuízo? Então eu preciso fazer conta. Por quê? Porque nesse meio tem também a questão do PIS e da COFINS. O PIS, para quem é lucro real, ele é de 1,65% sobre o faturamento. E a COFINS é de 7,6%. Só que eu aproveito também os créditos. Então eu tenho que fazer conta daquilo que eu comprei e paguei PIS e COFINS, aquilo que eu vendi e computei PIS e COFINS. No NET ali, eu vejo qual é a alíquota efetiva e comparo também o IRPJ e contribuição social. Então é um cálculo um pouco mais detalhado e vale a pena a pequena e média empresa estar fazendo isso, porque faz diferença no seu fluxo mensal de caixa financeiro, essa questão de planejamento tributário aplicado. Muito bom. E IRPJ é o imposto de renda para pessoa jurídica, né? E a contribuição social sobre o lucro. Perfeito. Também, né? É isso. Professor, olha só, às vezes a gente vai perguntar, mas por que uma empresa não dá lucro, né? Como assim o supermercado opera no prejuízo? É porque ao longo do ano existe essa oscilação, né? Hora opera no prejuízo, hora vai valer a pena, é isso? Não necessariamente. No caso do supermercado, eles trabalham historicamente com margens pequenas, porque é comércio. Tá. Então tem uma luta ali, uma labuta mensal nas negociações de compras com escalabilidade, compras boas, né? E que fazem com que a política ali no mês a mês de venda seja vamos falar assim, uma batalha, né? Batalha de resultados, né? Muitos supermercados acabam até vendendo produto com margem negativa. Sim. Para atrair ali os consumidores a comprar produtos com margens melhores, né? Mas no net, no final, acaba sendo uma margem pequena. A gente percebe aí
em alguns balanços, alguns resultados de pequenas e médias empresas desse segmento, realmente margens pequenas. Nós tivemos aí uma ocasião, numa região de Limeira, um supermercado que estava pagando pelo lucro presumido, né? E nós fizemos uma análise diagnóstica fiscal, contábil, né? E lá nós constatamos pelo balanço e pela demonstração de resultado, eles estavam já com prejuízos recorrentes de anos e pagando pelo lucro presumido. Então, quer dizer, qual foi a sugestão? Que eles passassem para o lucro real. Porque o lucro real, se dá prejuízo, aquele prejuízo eu posso utilizar em outros períodos. Em créditos? Em créditos, limitados a um percentual, né? Limitado a 30% da base de apuração, seja ela anual ou trimestral seguinte, mas há essa possibilidade. A gente vai fazer um intervalinho agora, mas tem muita coisa ainda para conversar aqui sobre esse assunto. Vamos conhecer aqui a dica de segurança do nosso parceiro aqui do Grupo Ethics, o Pelegrino, e voltamos daqui a pouco com o Marcos Francisco. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é o tombamento de carretas com líquidos de natureza desconhecida. Sempre ocorrem tombamentos de caminhões que transportam líquidos inflamáveis ou produtos perigosos de natureza desconhecida em rodovias. O medo da explosão posterior ao tombamento nos motoristas é muito grande, motivo pela qual o pânico os faz passar sobre esse líquido que escorre nas pistas para se ver livre dele. Lembro que seu veículo, ao passar por cima dessas substâncias, também está quente e pode ocorrer incêndios, explosões ou corrosão dos pneus do veículo quando dá passagem. Nossa dica de segurança de hoje é parar imediatamente antes do líquido tomar totalmente a pista e chamar por celular o apoio da concessionária da rodovia. Não menos importante é conhecer a legislação dos transportes dos produtos de risco, assim reconheceremos de imediato o líquido que está sendo transportado. Eu sou Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com o professor Marcos Francisco, ele que é uma autoridade nesse meio contábil, tributário, enfim, é uma pessoa que a gente traz aqui no Café Corporativo com toda a confiança do mundo. E estamos falando hoje aqui a respeito de regime fiscal, né, Marcos? Isso. No primeiro bloco a gente estava falando um pouquinho a respeito daquela oscilação de receita, né? A hora dá prejuízo. E aí você estava dizendo, não, o supermercado tem produtos que dão prejuízo, produtos que dão lucro, né? Dão mais margem. Mas existe aquela empresa mais sazonal, né? Que parte do ano dá lucro, parte do ano dá prejuízo. Sim, exatamente. Ou seja, temos empresas do agronegócio, por exemplo, o algodão, o milho, a soja, a cana, né? Que tem momentos na safra que é uma correria, né? Ou seja, aquela colheita, né? E a entrega, né? Ou seja, tem todo um tratamento trabalhado na B3, na Bolsa de Valores como commodities, né? E negociações no mercado de valores imobiliários em balcão de negociações futuras, né? Como o café, a soja e tudo mais. E empresas, nesse segmento, é muito comum na safra ter essa correria, né? Fatura-se vários meses e outros meses, chega às vezes um semestre sem nenhuma receita, ou seja, só administrando ali os custos de despesa, né? Nós tivemos um caso aí de uma algodoeira, né? A algodoeira tem um período lá de safra e na entre-safra ficava esquisita a situação, porque a gente olhava o resultado, a demonstração de resultado do exercício, sempre a gente analisa junto com o balanço, mas calma lá, nenhuma receita, só resultados, mas
que a empresa fez um trabalho, ela está preparando para a próxima safra e ela fez um trabalho com as suas movimentações de entradas e saídas, fazendo a reserva e se preparando para o período seguinte, com os incrementos defensivos e outras preparações do solo e também para a colheita do algodão. E do algodão ela extrai lá uma série de produtos, o próprio caroço do algodão, o algodão, ali vira algodão em pluma, vai virar depois o tecido, depois até chegar na camiseta. E vai para a indústria têxtil. Então sai do agronegócio, que é o setor primário, vai para o secundário e depois para o terciário até chegar na CIA ou no comércio, né? Tem toda essa passagem do primário, do secundário e do terciário. E nisso tem ali o seu ciclo produtivo e o ciclo contábil financeiro e nesse caso aí o ciclo tributário também de atenção, né? Quem vê, né, toda aquele material sendo produzido, né, aquela matéria sendo produzida, não imagina que tem um contador por trás ali trabalhando tudo isso. Trabalhando, olha, gerenciando e dando informações adequadas, balizadas para a tomada de decisão mais adequada possível, porque a contabilidade é isso, né? A contabilidade é um instrumento de orientação, um poderoso instrumento de orientação com informações econômicas e financeiras para a tomada das decisões mais racionais possíveis por parte dos empresários, né? Ou seja, e nesse sentido que a gente fala dessa parte tributária que tem a ver, se cada R$100 que eu produzo, 40% é de tributo, então a mensagem está dada para o administrador. Faça seu adequado planejamento, porque se você não planejar, o outro planeja e você vai ficar para trás. Então, é preciso olhar com muita atenção essa questão. Tanto que hoje nós estamos discutindo, aí o Brasil começou a discutir, principalmente desde o começo desse novo governo, uma possível reforma tributária. Nós não tivemos êxito aí nos últimos 20, 25 anos nessa discussão e agora vamos torcer para que a gente tenha um sistema mais simplificado, mais adequado, mais justo e uma alíquota, né, que venha a ser trabalhada de forma a não penalizar estados, municípios, mas que facilite a forma tanto de tributação como o peso disso no bolso do consumidor. A gente tem muitos países desenvolvidos que vivem, né, há anos, há décadas, com um regime de tributação simplificado, né, com uma espécie de IVA, um imposto de valor agregado, que tributa o consumo. E isso traz também uma partição dos recursos de forma mais equânime, mais discutida, que é o papel do Congresso, agora esse novo Congresso de 2023. Agora em abril a gente sabe que as discussões estão avançando, tanto na Câmara e depois no Senado e, consequentemente, o governo para uma eventual sanção e tudo mais. Eu estou otimista que dessa vez vai. Acredito que dessa vez vai. Professor, essa tributação da empresa interfere no imposto de renda de pessoa física depois para os sócios? Sim, olha só, na medida em que o sócio ele participa no resultado final e pela sua participação como sócio, ele tem o resultado lucro ou prejuízo, né? Então, a empresa tendo resultado lá superavitário ou deficitário, ele tem o labor. Pelo labor, ele tem o prolabore, que é um valor pago. A gente costuma, quando analisa o planejamento tributário da empresa, verificar essa política de retirada para os sócios. Ora, o sócio tira lucro, ora ele tira o prolabore, ora ele tira juros sobre capital próprio, que é específico para optantes do lucro real. Então, uma empresa do lucro real, é muito comum ela pagar um X valor de prolabore, e esse prolabore ele tem INSS, imposto de renda na fonte, tabela progressiva, e a despesa dedutível na apuração do próprio resultado. É uma situação. Tem o lucro, que se sobrar entre receitas, custos e despesas, sobrou um lucro, ele pode sacar na proporção do capital social que ele tem, e aquilo lá não tem mais tributação de INSS, já imposto de renda, já foi tributado, vai para a declaração física como origem limpa, agora abril e maio, porque esse ano
houve uma mudança, então a declaração de imposto de renda será entregue maio, né? no final de maio, né? Isso. Então esse lucro é origem limpa e também a opção de juros sobre capital próprio, que é um juros que a gente chama de juros sobre PL. Esse tem uma tributação apenas de 15% exclusivos, vai para a declaração física como origem limpa, já tributado esse 15%, considerado também um benefício tributário na pessoa jurídica. Isso não tem essa regra para o lucro presumido. Mas o lucro presumido, na medida em que a empresa apura trimestralmente seus resultados e tem lucros contabilizados, aquele lucro ele pode ser sacado pelo sócio na proporção da sua participação no capital social, também como origem limpa e lucro sem tributação de INSS e imposto de renda. Ou seja, também bem forma, vantajoso, bem vantajoso. Das duas formas a gente interfere de alguma forma lá no IRPJ, né? no IRPF, né? Isso, no imposto de renda da pessoa física, positivo, ou seja, de origens lastreadas tanto no lucro real como no lucro presumido e tendo, nesse caso, uma política adequada de retirada dos sócios, que é importante no final do dia o sócio, opa, vamos lá, também se eu estou com prejuízo, por que eu não tenho um lucro para tirar? Se eu estou com lucro, eu vou também tirar adequadamente para também não deixar a empresa em momentos seguintes sem um fluxo adequado de suas movimentações. Muito bom. É interessante que às vezes a gente tem a empresa pobre do dono rico e a empresa rica do dono pobre. Acontece. Então o proprietário da empresa, os sócios, eles precisam respeitar esse resultado da empresa para poder se remunerar, né? Porque senão ele virou um sócio, um dono de salário fixo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso agora no terceiro bloco, Marcos. Perfeito. Mas antes eu quero lembrar ao nosso telespectador que o Marcos Francisco esteve aqui no nosso programa número 10 falando justamente sobre isso, sobre política de retiradas. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, vai lá no nosso YouTube do Café Corporativo, busca o programa número 10, nós temos um acervo lá que hoje já beira 300 programas. Olha só, o Marcos esteve aqui no 10º, né? Mas você pode buscar ainda. Vamos para mais um intervalinho, vamos conhecer aqui o trabalho do Edivaldo e voltamos aqui depois do comercial da Cuidare com um pouco mais de Marcos Francisco. Olá pessoal, para você que não me conhece, está chegando agora no meu perfil, eu sou Edivaldo Toledo, sou enfermeiro há mais de 12 anos, tenho pós-graduação em farmacologia clínica, geriatria e administração hospitalar. Também tenho vivência hospitalar, mas hoje temos o atendimento domiciliar como empresa. Para você que quer conhecer um pouco sobre o meu trabalho, visite o meu perfil. Minha especialidade é em doenças neurodegenerativas. Caso você tenha alguma dúvida de cuidado, manejo ou até mesmo precise de alguma indicação de algum profissional ou precise dos meus serviços, faça o contato. Espero você lá. Até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Marcos Francisco de Souza. Professor Marcos, a gente falou tanto a respeito de tributo, de retirada. Tem também aquele sócio que quer saber a respeito da retirada do outro sócio. Existe um controle nesse sentido? Existe. Na verdade, para as empresas, por exemplo, sociedades limitadas, tem uma regra que é a reunião de sócios logo nos primeiros meses, terceiro, quarto mês ali do ano seguinte. Então, tem pequena e média empresa que não faz regularmente essa reunião. Ali é uma conversa para adequada prestação de contas, muitas vezes a aprovação de uma distribuição de lucro do ano anterior e a apresentação de forma mais adequada possível, mais transparente possível, que a gente pode até fazer um link com as práticas de governança corporativa, né? Que ensejam adequações, ou seja, de forma a controlar mais adequadamente a empresa e os rumos do negócio com planejamento estratégico. Então, esse alinhamento, né, essa reunião é uma reunião que a gente chama de adequada para devida prestação de contas. Ou nível accountability, que a gente chama aí, né?
Esse é um assunto que rende mais um programa. Rende mais um programa, é isso aí. Vamos fazer isso então. Vamos chamar o professor Marcos aqui para daqui 1 ou 2 meses ele voltar aqui ao Café Corporativo para falar sobre esse tema, então, que é governança corporativa. Combinado, Marcos? Combinado. Aceita o convite? Aceito. Muito bom. Então tá bom. Obrigado. Então já vamos ter aí Marcos Francisco novamente aqui no Café daqui a algumas semanas. E afinal de contas, o nosso objetivo é esse mesmo, né? Trazer conteúdo, trazer conhecimento para você que está em casa, porque afinal o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Até a próxima semana. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.